Dados gerais do IPEC, saiu a pesquisa IPEC. Vamos lá, o que nós temos? Vai lá. Saiu ontem, né, Reinaldo? Depois do programa, a mais recente pesquisa eleitoral, entrevistas feitas entre os dias 2 e 4 de setembro, né? Ao todo foram ouvidas 2.512 pessoas, margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. Lula do PT manteve os mesmos 44% das intenções de voto da semana passada e Bolsonaro, Jair Bolsonaro, presidente do PL, oscilou um ponto para baixo, de 32% para 31%. Ciro Gomes do PDT, Simone Tebet do MDB e Soraya Tronic do União Brasil variaram um ponto para cima e tem agora, respectivamente, 8%, 3% e 1%. Felipe Dávila do Novo manteve o 1%. Brancos e nulos no primeiro turno são 6% e 5% não sabem ou não quiseram responder. No levantamento espontâneo, Reinaldo, o petista oscilou para cima, de 40% para 42%, e o presidente Bolsonaro para baixo, de 31% para 30%. Lula teria hoje 50% dos votos válidos e conservaria, então, a possibilidade de vencer já no primeiro turno. Num segundo turno, a distância aumentou 3 pontos em uma semana, de 50% a 37%, foi agora para 52% a 36% pró-Lula. Rejeição a Bolsonaro oscilou 2 pontos para cima, de 47% para 49%, e a de Lula se manteve em 36%. Ô Reinaldo, alguma notícia boa para o Bolsonaro nesses dados? Nenhuma. Eu não vi. Nesses dados gerais, só notícia ruim. Só notícia ruim. E eu acho que isso já é consequência de escolhas que eles estão fazendo na campanha eleitoral. E, segundo andei lendo, serão radicalizadas. Depois do 7 de setembro de amanhã, quando ficar claro que a sociedade está sob ameaça, ajuda alguma coisa? Eu quero crer que não. Porque a gente vê aqui que tudo oscilou, tudo na margem de erro, mas tudo oscilou contra ele. Oscilou contra ele a votação, oscilou contra ele a rejeição, oscilou contra ele o voto espontâneo. Então, mas nota-se um grau de decisão do voto, nós já falamos aqui, a gente vê que quase não há diferença entre voto espontâneo e voto estimulado. Né? As pessoas estão convictas dele também, mas os do outro lado também. E tem aí alguns cortes, Vólio Bene, que envolvem programas sociais, renda, escolaridade e região. O que nós temos aí? Vai lá. Números bastante favoráveis para Lula. Entre os beneficiários de programas sociais, o ex-presidente domina o atual 50% a 27% dos eleitores. Entre os não beneficiários, o petista também está bem à frente, 41% a 33%. Na faixa salarial de até um salário mínimo, 56% a 21% para Lula. A diferença aumentou entre aqueles que ganham também 1 e 2 salários mínimos. Agora 49% a 26% eram 47% a 31%. Até aqui, nesses dois grupos, a gente já falou de 50% dos brasileiros, metade dos trabalhadores aqui do país. Bolsonaro abriu uma diferença entre os que ganham mais de 2 até 5 salários mínimos, que correspondem a 32% do total de eleitores. O atual presidente tem 40% contra 34% do ex-presidente. Ele, Bolsonaro, também venceria no grupo que ganha mais de 5 salários mínimos, que são 9% dos eleitores, 8,8%, 45% de votos para Bolsonaro contra 28% de Lula nessa faixa de renda. Lula ampliou a vantagem no grupo que tem até o ensino fundamental, que são 38% dos votantes, 54% a 24%, antes a vantagem era de 52% a 25%. Nos que tem até o ensino médio, que são 40% dos eleitores, Lula também ampliou a distância, agora 40% a 34%, e há uma semana era 39% a 37%. Só existe um empate na minoria com ensino superior, nos 22% de eleitores nessa faixa, com o ex-presidente numericamente à frente, 36% contra 34% de Bolsonaro. Lula voltou também a ampliar a vantagem no Sudeste, que representa 43% do eleitorado, 41% a 30% dos votos, e na semana passada eram 39% para Lula, 33% para Bolsonaro no Sudeste. No Nordeste, com 27% do eleitorado,
novamente Bolsonaro teve as esperanças abaladas, 56-23 para Lula no Nordeste. No Sul, que são 15% dos votantes, existe um empate em 39% e Bolsonaro só aparece à frente. No Norte e Centro-Oeste, nas duas regiões juntas, que concentram 15% dos votantes, 40-35 para o atual presidente. Olha, quando a gente vai para esses números, depois eu vou fazer uma síntese, a gente está dando aqui essa mostra porque precisa deixar claro, informar, fica para registro, né? Nós vamos ver que o Bolsonaro ele conseguiu uma vantagenzinha muito pequena em tudo, assim, em todos os cortes possíveis, né? Por exemplo, tem aqui, no Sudeste, a diferença estava de 6 pontos agora, a semana passada, agora está de 11. No Nordeste, 43% do eleitorado. No Nordeste, 27% do eleitorado. Né? A vantagem do Lula é um troço absolutamente gigantesco. Não é? 33 pontos. Está aqui 56-23. Então é claro que está muito ruim. Aí ele tem que ficar agitando bandeiras golpistas. Tem coisa aqui importante, nós já vamos falar ainda, né? Envolvendo ali a área da esplanada dos ministérios. Bob Furuia, mais uma coisinha. Capitais, religião e cor da pele, mulheres, vai. Aumentou, Reinaldo, a distância em favor de Lula nas capitais. O petista cresceu de 38% para 46%, já o Bolsonaro caiu de 36% para 30%. No interior, o ex-presidente vence por 43-31, também uma boa vantagem. Entre os evangélicos, que representam 27% do eleitorado, Reinaldo, o presidente tem uma larga vantagem. Aí o Bolsonaro tem vantagem, 46-27 para ele, só que na semana passada era 48-26. Distância que caiu um pouquinho, né, mas que continua bastante grande. Ocorre, Reinaldo, que entre os católicos, que são a maioria, 50% do eleitorado, o Lula vence por 50-26. Entre os que cultuam também outras religiões, ou que não tem religião nenhuma, né? Hoje um grupo de mais ou menos aí 15%, o Lula também vence, também dispara 48-23 sobre Bolsonaro. Lula à frente também em todos os cortes que dizem respeito à cor da pele. Entre os brancos, 43% do total, ele vence por 40-33 Bolsonaro. Antes era 39-35. Entre pretos e pardos, que são 56% do eleitorado, ele vence 47-29. Nas demais cores, né, 44-35 pro Lula. Mulheres agora, mulheres que são 53% do eleitorado, elas seguem sendo indecifráveis para o presidente, né? Em uma semana aumentou a diferença em favor de Lula nesse eleitorado, 45-26 para o ex-presidente, antes era 45-29. Entre os homens, o petista lidera, 43-36, antes era 41-36. Como que você lê esses números? Olha aqui, eu vou fazer uma síntese para vocês, né? Onde Bolsonaro vai bem, mas quando eu digo vai bem, ele está à frente. E não quer dizer que também que o Lula esteja muito lá embaixo. Exceção feita uma coisa ou outra. Nas regiões Norte e Centro-Oeste, o Bolsonaro vence 40-55, mas elas representam 15% do eleitorado. Entre os evangélicos, 27% do eleitorado, 46-27. Entre os que recebem mais de 2, mais de 2 até 5 mínimos, 32% do eleitorado, ele tem 40-34. E na minoria que recebe acima de 5 mínimos, são só 8,8, 45-28. Isso aqui é o lado bom para o Bolsonaro. Mas isso garante uma distância gigantesca de Lula pelas seguintes razões. Entre os que recebem até um mínimo, o Lula tem 56-21. Mais de 1 até 2, 49-26. Os dois juntos formam 50%. O Vale Bene já lembrou. Nordeste, 27% do eleitorado, 56-23 por Lula. Entre as mulheres, 53% do eleitorado, 45-26. Entre os beneficiados de programas sociais, 50-27. Os católicos, 50%, 50-26. Então vocês veem aí as fortalezas de cada um. Evidentemente, Bolsonaro está muito mal. Resta ele tentar, né, criar tumulto. E ele está fazendo isso.